Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Fabrício, que vai nos falar sobre bem-aventurados os que são brancos e pacíficos. Antes de fazer a prece inicial, eu vou ler uma mensagem do livro Mensagens de Saúde Espiritual. Ela fala sobre tranquilidade. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor trabalho com alegria. Preguiçoso, ainda mesmo quando se mostra em um pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Meu Deus. Faça o bem enquanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perdão. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo solitário e vencido era a causa de Deus. Uma mensagem para a gente refletir no nosso dia a dia. Agora eu convido o nosso irmão Sérgio para fazer a prece inicial. E logo em seguida fica à vontade de abrir a pessoa. Vamos elevar os nossos pensamentos dos céus, agradecendo a Deus e toda a espiritualidade por podermos estar aqui esta noite para ouvirmos a palestra da noite feita pelo nosso querido irmão. Que possamos ser mansos de coração, que Jesus nos ilumine e agradecemos ainda toda a espiritualidade dessa casa que nos protege, nos beneficia, nos acalama, nos ilumina. Jesus, obrigado por tudo isso, pela nossa vida, pela grande oportunidade. E assim vamos iniciar a palestra dessa noite em nome de Deus. Por favor. Boa noite, minha gente. Boa noite. Essa sim, boa noite, caloroso. De novo, boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui outra vez. Agora, a partir desse instante, reunidos em torno de mais uma página do Evangelho. Eu confesso que é uma alegria que se renova estar aqui. Emociona, porque o Evangelho faz isso com a gente. É um convite para mergulharmos dentro daquela mensagem. E a propósito do que acabamos de ouvir na mensagem primeira de abertura, é uma viagem para dentro da gente mesmo, não é? Para a gente não entrar naquele caminho da preguiça que até a encarregada da leitura parou para refletir. Preguiçoso é um cadáver que pensa, isso que ela veio agora pouco, impactante, não é? E o Evangelho nos convida para isso, para nos movimentarmos. Pode observar que Jesus falava no imperativo: orai, vigiai, amai. Nunca é verbo. E verbo é arregaçar as mangas e movimento, é ação. O Evangelho nos convida para isso. E me agrada muito fazer essas preleções do Evangelho,
Não é para falar para os outros. É para a beleza. Pode parecer demagogia para muita gente, mas não é. Observe que o ouvido mais próximo da boca que fala é o próprio palavrão. Então, se mais alguém partilhar, então é uma alegria partilharmos juntos dessa reflexão. Muito bem. Neste capítulo que nós vamos estudar hoje, é o capítulo 9 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Outras traduções, bem-aventurados os mansos. E aí eu peguei a palavra mansuetude, para a gente simplificar o conteúdo desta parte do Evangelho para nós aqui hoje. E a pergunta é, o que é mansuetude? Porque Jesus ensinara e o apóstolo, o evangelista, foi lá e anotou, bem-aventurados que são mansos ou brancos e pacíficos. O que isso tem a ver conosco? Enquanto de passagem por aqui, na terra. Planeta de provas e expiações. Mansuetude, se nós formos lá no dicionário, nós vamos verificar que é brancura, doçura, mansidão, suavidade, serenidade. E Jesus propõe que nós caminhemos, desenvolvendo as nossas atividades enquanto estamos nessa terra, usando esse tipo de comportamento. E a proposta desse trecho do Evangelho que nós vamos estudar hoje, nesse capítulo, é justamente isso. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Neste capítulo nós vamos ver injúrias e violências. Mas já dá para entender que é o contrário, né? De pacífico e de manso. Nós vamos ver também a afabilidade e doçura, que é uma reflexão trazida pelos benfeitores espirituais. E aqui nós vamos ver um assunto que eu não sei se diz respeito a vocês, mas a mim diz muito. A paciência. Alguém aqui já foi testado além de mim? Já? Então nós estamos juntos. Eu acho que até quando vão para as duas. Yes, estamos juntos. Estamos juntos. Nós vamos refletir sobre isso também. E por fim, olha só. Obediência e resignação. Eu sei que só esse último tópico aqui, ou só o terceiro, daria uma palestra. Mas a ideia é a gente fazer reflexões pontuais hoje. Combinado? Então vamos juntos. Mateus diz assim, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha lá. Mas o mesmo Jesus fala que a gente não tem que se preocupar com os bens materiais e nem falar de possuir a terra. Então já começa aqui a primeira reflexão. Do que ele estava falando mesmo? Bem-aventurados aqueles que adotarem esse comportamento de mansidão, de suavidade e de serenidade, porque vai construindo créditos para herdar o direito de voltar à terra, quando todos na terra tiverem esse comportamento. Vai ser um mundo de regeneração. Então, herdar significa voltar a morar aqui no mundo muito mais pacífico. É nesse sentido. E não de preocupações com os haveres materiais. E os outros serão chamados filhos de Deus, os pacíficos. E os outros não, os outros serão também. Mas serão chamados num outro momento. Porque os filhos de Deus, assim serão chamados aqueles que já praticarem, adotarem um comportamento mais pacífico, mais suave, mais meigo, mais dócil na relação de um para com o outro. E por que Jesus propõe isso para a gente viver vida boa nesse planeta? Vamos ver ainda um trechinho do Evangelho. Diz assim, haveis aprendido o que foi dito aos antigos. Não, vós não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado. E aqui eu coloquei responsabilizado. Porque todas as vezes que nós desrespeitarmos a lei, nós sofremos. Seremos responsabilizados. É castigo de Deus? Não. Por que não? Porque tudo tem consequência. Então, Jesus, naquela época, há mais de 2000 anos, já orientava isso. Merecerá ser responsabilizado por aqueles encarregados do julgamento daquele comportamento infeliz.
Ainda, Mateus diz assim, mas eu vos digo que, obrigado, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que todo aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, ou seja, pela Assembleia dos Encarregados. Jesus falando para um comportamento muito próprio, muito específico daquela época, onde as pessoas usavam a palavra, raca era uma palavra de sentimento pejorativo, significava desprezo, nojo, e falava virando nojo e cuspido, como se fosse realmente uma coisa nojenta. Era uma forma de agredir o outro. Jesus condena a agressão. Então, esta é uma reflexão e um convite para nós refletirmos se nós já estamos tendo um comportamento mais passivo, mais cuidadoso no trato com as outras pessoas com quem nós nos relacionamos. Mas, depois do texto do Evangelho, nós vamos abrir aqui para a gente pensar nisso. E todo aquele que disser ao outro, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo eterno. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Caramba! Agora vamos refletir juntos. Meu Deus! Jesus ensinava, em linguagem figurada, que tudo aquilo que fizermos tem consequências. Dá para mudar essa lei? Sim ou não? Tudo que nós fazemos tem consequências. Dá para mudar isso? Não dá. Não dá para mudar, porque é uma lei? Não. Ação e reação. Ação e reação, ou como dizia Albert Einstein, causa e efeito. Nós entendemos aqui com muita clareza, ação e reação. Ou seja, a toda ação corresponde uma reação. Se eu estou colhendo um resultado, é porque eu dei causa a esse resultado que eu estou colhendo. Sabendo disso, as leis naturais não dá para mudá-las. Tudo que eu fizer tem consequência. Então, Jesus coloca, de uma maneira mais, na época, mais figurada, que toda palavra agressiva também tem consequência, também tem resultado ruim. Vai gerar uma energia negativa que vai nos fazer mal. Seremos responsabilizados, seja pela lei dos homens, seja pela lei de Deus, pela lei divina. Daí, por essas classes que acabamos de ouvir, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade. Valeu. Da paciência. Nós vamos falar sobre ela especificamente daqui a pouco. E aí, ele condena, portanto, reprova a violência, a cólera, até mesmo a expressão descortês que agride e fere o nosso semelhante. Tem uma passagem do apóstolo Paulo, uma carta que ele escreve aos Efésios, na Grécia. Efésios de Éfeso. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, agressiva, desrespeitosa para com o outro. Que saia da vossa boca somente palavras que contribuam para elevar o outro. E aí, quando eu li isso, fiquei com vergonha. De vez em quando a gente isso é. Eu atendi essa semana passada com uma pessoa e falava da importância de cuidar das palavras. Eu fiz o seguinte comentário: eu estou treinando já passa de uma década. E ela assim para mim: o senhor foi. E é isso que é. Por quê? Por causa do vício. Não é fácil a gente abandonar o vício, a gente é escorregar. Então, daí a importância que nós nos reunimos igual nós estamos aqui, para refletirmos e, de preferência, 40, 45 minutos de reflexão juntos. O que eu vou levar para casa? Para a vida? Porque não dá para mudar tudo. Tem que começar por alguma coisa. Eu vou exercitar. Jesus propõe que a gente exercite as palavras que elevem, que contribuam para com o outro. E não que agrida, que ofenda, que seja desrespeitosa.
Agora, vamos pensar juntos. É claro que há de se considerar o relato do Evangelho, como em toda circunstância, que a intenção agrava ou atenua a falta. Nós já vimos isso no livro dos Espíritos, em uma determinada questão, em que Allan Kardec intitula um tema, o Espírito de Verdade responde assim: a intenção. Deus julga mais a intenção do que o ato. Então, muitas vezes, a pessoa ela faz uma agressão premeditada. Então, tinha a intenção de alfinetar. Então, isso tem um peso diferenciado na balança da justiça divina. Então, claro que quando eu pego por ignorância, o peso é menor. Agora, quando eu tenho conhecimento de causa, e então eu faço de forma arquitetada, planejada, pensada, isso tem um outro valor, como diz o Espírito de Verdade no livro do Espírito. Pergunta em que uma simples palavra pode ter uma reprovação tão severa. Vimos aqui a agressividade, cólera, raiva. Essas palavras. Vamos lá. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Lei do Espírito, as lições do Espírito, Emmanuel, ele fala sobre o peso de uma palavra. Nós emitimos considerações. Chico também, ainda quando encarnado, nos seus escritos, cuidado também por Emmanuel, falou sobre isso. Nós devemos prestar atenção. Mas ele estava apenas reproduzindo uma lição trazida por Jesus há mais de 2000 anos. Então, quando nós vimos aqui que as palavras ofensivas são contrárias à lei do amor e de caridade, a pergunta é: e o que é que tudo isso tem a ver com a lei de caridade? Que lei é essa? Essa é a lei que vai regular as relações entre os homens, ou seja, entendamos aqui, entre as pessoas na face da terra. Quando eu digo os homens, é para falar de todos nós, a espécie humana, e manter entre elas a concórdia e a união. A palavra ofensiva, agressiva, é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade. E Jesus propõe justamente que nós exercitemos, que nós treinemos isso. É o que está nesse capítulo que nós estamos estudando. E se a benevolência e a fraternidade não forem cultivadas, qual é o resultado disso? Dá lugar àquelas vibrações negativas do ódio, da animosidade, do rancor, da raiva e outros desejos negativos com relação ao trato com a outra pessoa. Daí a importância de a gente mergulhar para dentro da gente e verificar o que é que já dá para eu fazer diferente e melhor diante dessa proposta de Jesus. Vamos ver. Toda criatura encarnada neste planeta, todos nós, em algum momento precisamos de orientação, de instrução, de alguém nos pegar pela mão e nos conduzir. Quem de nós estaria aqui hoje se não tivéssemos tido alguém para cuidar de nós quando nós chegamos ao mundo? Percebe quando que nós, espécie humana, quando nós chegamos aqui, nós precisamos de alguém para os primeiros cuidados, para cuidar dos primeiros anos de vida, até aprendermos a caminhar com as próprias pernas. Isso demanda um tempo. Algumas instruções, como essas do Evangelho, depois da vida adulta, é que nós vamos ampliar esse entendimento para estabelecer uma correção de algum comportamento, ou até alinhar o nosso rumo. Somos assim. Quer ver um exemplo? Tem algumas espécies de animais, eu tenho certeza que vocês conhecem alguns pássaros, ou algumas aves, que ao nascer, aquele lá que nasce do ovo, por exemplo, um pintinho ou um filhote de passarinho, logo depois que ele consegue romper a casca do ovo, o que ele já faz no primeiro momento?
Sempre sabe o pai da mãe. Sai caçando comida sozinho. Mas nós não. Nós precisamos um. Então, olha, que lição extraordinária para a gente pensar. Aí vem Jesus e diz o seguinte, depois da vida adulta, depois que a gente pensa que não precisa mais do outro, ao contrário, para a gente viver vida boa, nós precisamos aprender a cuidar até das palavras no trato com as pessoas. Então, toda criatura também tem deveres a cumprir, leis a obedecer. E Allan Kardec propõe a seguinte reflexão. Uma dessas leis a serem exercitadas é a humildade para com Deus. Por quê? Porque as leis divinas não vão mudar só porque eu não gosto. Então, esta é uma atitude, de uma posição de humildade. Eu me render às leis naturais. As leis naturais a gente não consegue mexer. Então, eu tenho que me enquadrar. Isso é um exercício de humildade. A revolta não ajuda e ainda atrapalha. Aí Kardec diz o seguinte, depois de exercitar a humildade para com a lei, humildade para com Deus, qual é a lei mais importante então? Alguém que tem alguma ideia? Depois da humildade para com Deus. Qual é a lei mais importante? A caridade para com Deus. Caridade para com Deus. Primeira lei de todo cristão. E vem Jesus e ensina. A criatura humana, encarnada na Terra, precisa dessa experiência, desse exercício da humildade e da caridade para construir os créditos que proporcionam a felicidade da alma. É tão bom quando a gente consegue se sentir. Às vezes, não tem palavra para descrever a emoção que a gente tem. Então, nós precisamos desse exercício. Se compadecer de uma dor que está muito à distância, eu vi uma frase interessante, que alguém dizendo assim, que é fácil ter pena, ter dó de um problema que aconteceu lá do outro lado do mundo, mas e a dor que está aqui diante de nós? O que nós estamos fazendo? E era desse que Jesus falava. Ele fala do próximo. É aqui, próximo de nós, que nós podemos e devemos trabalhar. Por quê? Porque, em essência, quem somos nós? Eu e você. E mais 8 bilhões de pessoas encarnadas na face da Terra. Somos nós. Espíritos. Somos espíritos. Encarnados. Passamos por uma vivência material, num planeta material, de provas e expiações. Mas somos espíritos. E que cuidado devemos ter, sabendo disso? Precisamos cuidar do espírito, ou seja, não dar mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. Em outras palavras, eu posso e devo cuidar da parte material sem descuidar de alimentar o espírito. Em que momento que nós alimentamos o espírito? Quando nós nos reunimos, quando nós oramos, quando nós nos reunimos em torno de uma parte do Evangelho. Porque neste momento nós estabelecemos uma sintonia elevada. Nós estamos aqui mergulhando nesse algo mais que Jesus trouxe para a humanidade, que é os valores morais, que vão ajudar o espírito a progredir. E em assim fazendo, nós estaremos, tanto de nossa parte, não importa o tamanho, mas todo o esforço que eu faço para me tornar uma pessoa melhor é um pouquinho do trabalho que se faz necessário para acabar com o egoísmo na Terra. Mas está muito longe, vai ter que começar. E aí, às vezes eu vou olhar para o outro, não é para o outro, quando eu tenho que olhar o que eu estou fazendo para melhorar. E assim a Terra será um mundo mais feliz. Então, pode parecer longe? Pode parecer longe, mas é preciso começar. Quando isso vai acontecer? Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade. Aí, quando as pessoas tiverem, todas as pessoas efetivamente
esse olhar para com o próximo, do respeito, da palavra mais amena, mais carinhosa, mais dócil. Mas a gente vê muita agressividade aí, muita raiva, muita desrespeito, intolerância. Não tem? Tem pessoas que nas redes sociais vivem realmente estão distantes. Nós precisamos respeitar essa relação, respeitar o outro, não precisamos agredir. Tem necessidade disso. Né? Então, é um trabalho que está por fazer, mas que começa com a gente. Quando isso acontecer, o fraco e o pacífico não serão mais explorados e nem esmagados pelo forte e violento. Mas ainda existem esses comportamentos do forte e violento pisoteando do outro. A gente vai ver aqui mais um ponto de reflexão sobre isso. Primeiro, eu quero falar sobre a afabilidade e a doçura. Quem traz uma reflexão muito bacana sobre isso são os benfeitores espirituais, que está na parte de instruções dos Espíritos deste capítulo. O que é a afabilidade? O que é a doçura? Alguém aqui tem alguma ideia para me ajudar? É um comportamento mais acolhedor, pacífico, suave, sereno. Né? Afabilidade. Delicadeza. Eu ouvi essa palavra ficar com asterisco ali, mas a gente não tem cuidado. Na mensagem que foi lida falou gentileza, não falou? Falou, pode procurar aquela primeira mensagem que ela leu. Gentileza. Doçura. Delicadeza, meiguice, ternura, suavidade. A bondade, para o semelhante, é fruto do amor ao próximo, que, por sua vez, produz a afabilidade e a doçura. Ou seja, quando eu me importo com o outro, eu estou exercitando esse comportamento mais próximo, mais amável, mais suave, mais de compreensão e tolerância. E é isso que Jesus propõe. Mas será que tem alguma coisa, alguma época da minha para eu trabalhar e arrancar de dentro de mim? Isso é cada um de nós. É um exercício diário, todos os dias, trabalhar para que eu me torne uma pessoa melhor. Porém, cuidado com as aparências, porque parece que tem algumas pessoas que já fazem isso naturalmente. Mas o Evangelho tem essa frase, eu acho uma frase dura e contundente. Cuidado com as aparências. E agora eu convido você para a gente refletir sobre essa passagem do Evangelho. Antes, porém, deixa eu falar sobre a palavra gentileza. Está lá na mensagem que ela leu. Eu quero deixar aqui uma sugestão. Um livro. Alguém já leu o livro do professor Clóvis de Barros? Chama-se O Poder da Gentileza. Não vou ler. É uma obra espírita. É de um professor, filósofo, escritor. O Poder da Gentileza. E lá, vocês vão se surpreender com vocês também. Tem uma leitura muito gostosa. Ele começa o livro relatando um episódio de que alguém faz uma gentileza para ele e esse cara se preocupou comigo. Na verdade, ele tem até uma leitura equivocada. Na verdade, a pessoa estava realmente preocupada com ele e fez uma gentileza. E gentileza gera gentileza. O que é que nós acabamos de ouvir ainda há pouco? Pela lei de ação e reação. Se eu fizer uma coisa boa, eu vou receber uma coisa, resultado bom. Se eu fizer uma coisa ruim, o resultado será ruim. Por isso que gentileza gera gentileza. O cara que escreveu isso, até onde eu tenho conhecimento, não é espírito. Isso me chamou a atenção. Então, nós podemos e devemos ensinar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens. Eu tenho uma neta, ela fez 8 anos esse ano. Quando ela ia fazer 6 anos, não tinha 6 anos completo ainda. Houve lá uma situação em que nós falamos sobre a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Então, eu expliquei para ela que todas as vezes que a gente fizer uma coisa ruim, não, foi o contrário. Assim, que tudo tem consequência. Tá? Usando uma linguagem mais lá, tudo tem consequência. Olha como são rápidos para compreender. E ela disse assim, então se eu fizer uma coisa boa, a consequência vai ser boa. Sim. Tá, e eu perguntei para ela, e se você fizer uma coisa ruim, a consequência vai ser ruim.
Parece óbvio, não parece? Mas para muitas pessoas, não. Porque um dos problemas da vida da gente é o óbvio. Às vezes é tão óbvio que a gente não percebe. Então, tem algumas pessoas que têm uma aparência de bondade, de suavidade. O que o Evangelho nos convida a pensar? Que o mundo está cheio de pessoas que carregam um sorriso nos lábios e o veneno no coração. E pede para que a gente seja cuidadoso. Primeiro, para que a gente não faça o mesmo. Muitas dessas pessoas são brandas, aparentemente, contanto que não sejam molestadas. Elas mordem diante da menor contrariedade. Então, isso é um comportamento reprovado. Por quê? Porque a gente tem que ser assim mesmo. Isso é verdadeiro. E esse é um grande desafio, eu vou falar dele daqui a pouco. Essas pessoas têm a língua dourada quando estão face a face, porém, a transforma em dardo venenoso, peçonhento, quando estão diante das outras pessoas, por detrás. Reflexão. Nós percebemos essas pessoas com facilidade. A pergunta é, nós estamos tendo um cuidado de verificar se nós não estamos adotando o mesmo comportamento? Porque nós percebemos quem faz isso com facilidade. Porque a gente ainda é um pouco, digamos que, especialista no outro. E Jesus propõe que a gente se especialize um pouco. Isso é um exercício de todos os dias. Eu fico muito confortável para falar isso. A proposta do Evangelho é para todos. Devemos fazer isso. Aqui em Garça não temos esse problema. Aqui não tem esse problema. Está tudo resolvido. Já está tudo resolvido. Né? Olha, ontem uma pessoa me ligou, tinha um serviço para terminar, e aí ele me ligou e disse, olha, eu vou terminar o serviço, pode terminar. Aí ele falou assim, desculpa, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Não, ele falou assim, está tudo certo? Eu falei, não. O que aconteceu? Se tiver tudo certo, não faz fazer. Você também é essa, não é? Mas está tudo bem, por quê? Nós precisamos dos desafios que nos movem a continuar caminhando. Mas está tudo bem, conforme ele diz ali. Por que está tudo bem? Porque essa é a nossa condição ainda. O que é que Jesus propõe? Que nós exercitemos a ponto de nós subirmos um pouquinho esse degrau, esse patamar. Esta reflexão nós vamos levar para dizer, porque mexe com cada um de nós. O que é que eu já posso fazer diferente e melhor do que aquelas pessoas que eu observei fazendo comportamento inadequado? Olha só. Quantas maneiras da gente eliminar julgamento? Separa a pessoa do comportamento. Isso é uma lição extraordinária. Trabalho muito isso nos cursos e também a gente faz muito trabalho no inglês para ajudar as pessoas a lidarem melhor com o outro. Ah, não, fulano. Mas fulano é uma boa pessoa. Ele adotou ou foi infeliz em determinado comportamento. Quando eu faço isso, eu não julgo a pessoa. Eu avalio o comportamento adequado. É o que Jesus falou. Respeita o outro. O outro é o outro. Uma pessoa boa, mas que ainda precisa aprender como fazer determinadas, ou como agir em determinadas ocasiões. Então, separar a pessoa do comportamento é um bom exercício para a gente. Na outra, julgamento. Combinados? Isso é tarefa para o dia a dia também, tá? Se quiser. Nessa classe de os tiranos. O que é tirano mesmo? Tirano é uma pessoa? Má. Dura, opressora. O que mais? Cruel. Injusta. Agressiva. Conhece algum tirano? Eles existem. Eles existem. Olha o que o Evangelho traz para a gente. Nessa categoria de pessoas estão os homens perigosos, fora de casa. Porém, dentro de casa são verdadeiros planos que fazem sofrer sua família, seus subordinados, machucando-os com o peso do seu orgulho e da sua crueldade. Usam esse expediente dentro de casa porque lá fora não usaria, não se atreveria a fazer valer a sua autoridade, porque lá seriam colocados no seu devido lugar.
Mas lá em casa, não. Lá em casa ninguém diz. Satisfazem a sua vaidade com aqueles que não têm. Sem se dar conta. E ele vai dizer aqui, mano, e sou obedecido, sem se dar conta que aquelas pessoas podem estar odiando. Não tem coragem de fazer uma devolutiva, mas por dentro ficam se martirizando. Então, eles existem sim. Esse evangelho nos chama a atenção para esse detalhe. Então, muitas vezes a pessoa que age assim não pensa que ela pode estar sendo odiada por aqueles a quem ela massacra, pisoteia. Então, qual é o grande desafio? Ser verdadeiro. Mas peraí, isso é um desafio para muita gente. Ser verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Você é você, o outro é o outro. Quando eu entendo isso, a vida fica boa, tá? Porque se o outro é o outro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar o outro. Eu consigo mudar o outro? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar em o jeito de lidar com o outro. É isso que Jesus propõe. Para isso, eu preciso agredir? Não, porque a agressão é uma afronta à lei de Deus, à lei da caridade, à lei do amor. E o que é o amor? O amor é um sentimento que está dentro da gente, que significa querer bem ao outro. Se eu estou agredindo, que bem eu quero ver se eu estou agredindo o outro? Nas palavras, por exemplo. Então, o Evangelho é muito bom por isso. Né? Então, eis o desafio. Ser verdadeiro e sincero. Não basta que os lábios gotejem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. E aí esse grifo é meu. Isso é hipocrisia. Por quê? Porque aquele cuja afabilidade, doçura, amabilidade, respeito, carinho com o outro, uma pessoa que é assim, ela vai ser assim aonde ela estiver. Numa frase simples, você leva você com você. Faz sentido? Sim ou não? Sim. Você é você. Se você já for uma pessoa amável, doce, onde você estiver, é assim que você vai tratar as pessoas. Então ela não vai se contradizer ser uma pessoa na frente e outra nas costas. Não. A pessoa que já é realmente assim, ela será assim em qualquer lugar. Então ela sabe que ela pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Alguém fala? Ouvi alguma coisa? Não, eu falei, não sei não se a pessoa que é amável, ela vai ser amável. Ser é diferente de parecer. Tá. Entendi. Ser é diferente de parecer. Quando você é, faz parte da sua personalidade. Quando você mascara, isso é hipocrisia. Eu estou respondendo essa lição do Evangelho. A gente faz. A gente não sei, mas tem muita gente que faz. Entendeu? Ficou claro agora? Entendi. Ser. Uma pessoa fala assim, sou fumante. Eu efeito Gabriela, eu nasci assim. Sim, foi verdade dela. Nós já falamos dela aqui há algum tempo atrás. Por exemplo, os fumantes, quando a pessoa fala assim, eu sou fumante. Não é. Porque ela não nasceu fumante, não faz parte da personalidade dela. Ela é portadora de um mau hábito ou de um vício. Estou claro agora? Eu gosto dessas contribuições, porque a gente amplia. Obrigado. E aí vem o grande teste. E aí eu queria saber se tem alguém aqui que, além de mim, já foi convidado ou convidada a passar por esse teste. Que teste será que é esse? Será que tem alguém aqui, além de mim? Lá no começo aqui que eu vi, acho que quase todo mundo levantou a mão, né? E aqui tem um negócio para a gente pensar. Vamos ser testados, sim ou não? Todos nós aqui já fomos testados na paciência, não? Sim. Todos? Quem foi aprovado? Foi aprovado? Parabéns. Beleza. Pelo menos uma vez. Ótimo. Sabe por quê? Isso é um excelente exercício. A gente não nasceu grande, a gente nasceu a partir de 2 células. Então, veja que é progressivo.
Ela falou, pelo menos uma vez eu já passei no teste. Ali, ó, olha que bacana. Eu também já me vi passando por teste. E é um exercício. O progresso só acontece assim, na medida em que nós vamos nos exercitando. Olha que interessante. Como seria a vida? E aqui eu quero a participação de todos vocês, tá? Como seria a vida? Se tudo que nós desejamos e pedimos a Deus, ou se tudo que nós pedíssemos a Deus, Ele nos desse, como seria a vida? Uma palavra, chata. Não teria valor. Não teria valor. Não seria nosso mérito, né? Não seria. Tudo que eu peço é me dá. Porque fica muito fácil. Ah, é? Vai conquista. Gostei disso, hein? Já vai melhorar a reflexão que vem a seguir aqui. Ó. Olha só. Na minha opinião, vocês deram ali, vocês guardam na vida. A vida seria uma maceira. Um teste, o que mais? Não teria graça, alguém falou ali. Monotonia. Para mim seria uma. Eu ia falar, mas ele vai me matar. Para mim seria uma maravilha. Tudo que eu peço a Deus é vida. Todo paraíso. Aí eu não saberia o que seria, o que não seria maravilhoso. Eu acho que eu não concordo porque a pessoa não sabe ter valor. Ah, é? É, porque ela Então não vamos sabe lá. qual é o preço da vida. Ótimo. Da dificuldade. Já alcancei meu objetivo, tá? Das causas. Depende da que se pede. Por que será que tem algumas pessoas... Ok. Por que será que tem algumas pessoas aqui na Terra, no plano de provas e expiações, que têm uma dificuldade danada de achar que a vida é boa? Reclama. Eu até não sei se você sabe, mas eu tenho um trabalho para você chamado Atendimento Fraterno toda semana, 2 vezes por semana, eu atendo no mínimo 6 pessoas. Tá? Eu acho que na realidade não é boa. Não? Mas tudo que eu peço a Deus eu não dá. E aí, Eu agora? acho desafiadora. É? Muito. Mas é boa ou não é boa? Para mim, eu gosto da vida que eu tenho. Eu também, eu sou muito grata. Eu nesse daí, vamos deixar para outros dias. Ó. Quando minha mãe faz tudo que eu quero, é uma maravilha. Não é? É uma maravilha, minha gente. Mas aí, Jesus disse o seguinte: tudo aquilo que pedires em oração não é? Ou com sentimento, tereis receber. Então, tudo que eu pedi para Deus. E aí, o Kardec perguntou isso para os Espíritos. E o Espírito de Verdade respondeu. Naquele, falando lá do anjo da guarda, eu rezo, peço para o anjo da guarda resolver meu problema, ele não resolve. E quando que o Espírito de Verdade respondeu? Ele não vai resolver dele, ele tem que resolver. Não, porque eu sou Isso, mas ele nos dá força para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Se a gente sintonizar. Isso, e tem mais essa, porque tem pessoas que nem abrem a porta da casa mental. Não é? Muito bem. Então vamos ampliar nossa percepção um pouquinho sobre o exercício da paciência, porque tem gente que quer ter paciência e fica esperando chegar um copinho ou um envelopinho na paciência. Eu não sabia disso. Aí o Luiz me ensinou. Se você vai pedir paciência, vão te dar situações. Chegamos no ponto, então? Porque Deus dá o que a gente pede, a gente é que não entende. Caramba. Aí que tá o negócio. É exatamente isso. Então agora vamos botar uma lupa. Vocês já puseram a lupa, né? Poderíamos falar agora. Posso conseguir? Tem força, pode pedir, né? Exatamente isso. Olha só. O que eu estou dizendo é que o que eu peço a Deus, Ele me dá. Ora, se Ele me dá, Ele fica feliz. Entretanto, cabe a mim utilizar, aplicar, aprender a usar o recurso que Ele me dá. Porque às vezes nem isso eu sei usar. Por exemplo, numa palestra, uma outra cidade
oração. Será que todo mundo sabe rezar? Jesus ensinou tudo aquilo que precisa em oração e como vocês têm. Se eu ficar só verbalizando, repetindo formas prontas, não é nada. Eu preciso estabelecer essa conexão. Por quê? Isso me energiza, isso me faz sentir a força que ele dá. Ele dá com toda certeza, sem medo de errar. Então, olha só, eu preciso aprender isso. É o que se passa com o recurso extraordinário chamado paciência, tão necessário em nossas vidas, enquanto tem passagem no planeta de provas e ações chamado Terra. A gente vê por aqui. Ele vai nos dar as circunstâncias, situações, ocasiões, para que nós sejamos testados naqueles aspectos onde a gente ainda precisa evoluir. É ali que a gente vai ser testado. Ainda há pouco, um pouquinho antes de vir para cá, eu estava atendendo uma pessoa. E era um problema de uma relação no ambiente de trabalho. E eu percebi a dor daquela criatura em relação ao problema que ela me relatava. O que eu pude perceber? Que ela pôs o foco no problema. Isso, tem estudo científico sobre isso. Tudo aquilo que você valoriza, cresce. Então não é o problema que eu tenho que focar. O que eu estou fazendo é a solução. É bom para a minha empresa, para o meu negócio, para os resultados que eu estou buscando. O que eu estou fazendo está certo? Está. Ah, mas tem alguém achando que está errado. Então avalia. Eu não posso botar o foco no que pensa dos outros. Eu tenho que botar o foco naquilo que eu entendo, daquilo que foi pedido para eu fazer. É o que Deus espera de mim, que eu faça o meu melhor. Aí que a pessoa fica preocupada em ser perfeito. Existe perfeição na Terra? Não. O que eu tenho que perseguir? Sempre. Para acabar com essa angústia de perfeição, eu tenho que perseguir a excelência. Faça o seu melhor. Todos os dias. Analisar a consciência. Todos os dias. Fiz o meu melhor. Ó, consciência que ela falou ali, deita e dorme. É isso. Porque sempre vai ter quem vai julgar. Isso. Faça o seu melhor. Então, nessa questão que esse capítulo Mas ninguém traz. vai querer a função do outro. Não, mas em palavreado, o trato, às vezes, trata com casca e tudo. É que eu estou tratando as outras pessoas. É isso que o Evangelho propõe. Então, por isso eu disse aí que a pessoa... Vamos falar assim, eu não queria estar na pele daquela pessoa. E na sua, será que alguém gostaria de... É que é aquela pessoa lá dos tiranos. O camarada, ele pinta um quadro. Eu estou mandando, eu sou o cara, mas sem se dar conta de que, do lado de lá, a energia que está voltando para ele é uma energia negativa. E tudo tem consequências, como você disse aí, da volta ali de causa e efeito. Então, tem no Evangelho, tem um trechinho que diz assim: como eu me sentiria se eu visse alguém, vou pegar um gancho que você falou, se eu visse alguém fazendo exatamente aquilo que faço? O que será que eu pensaria daquela pessoa? Eu olhando uma outra pessoa fazendo exatamente aquilo que eu faço. É um bom parâmetro para a gente se auto-avaliar. E aí, o que ainda precisamos aprender a exercitar? Paciência. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para nós. O que é paciência, então? Qual o significado da palavra paciência? Quem me ajuda? O que é paciência? Complacência, o que mais? É saber aguardar o momento certo. Porque o nosso momento não é o momento de Deus. Ah, gostei dessas definições. Mas foi 2-0 do lado aqui, mas empatado do lado de cá. Não, eu ajudo. Vou dar uma mãozinha aqui. A paciência, lá na definição, é uma característica de manter o controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros, fatos indesejados, é a capacidade de suportar incômodos, dificuldades de toda ordem, de qualquer hora, em qualquer lugar. Vamos resumir. Manter o equilíbrio. Tudo bem? Guarda todo mundo guardou isso aí? Manter o
Equilíbrio. De novo, manter o Equilíbrio. A repetição é muito aprendizado. É a ciência da paz, ou seja, conhecimento que traz paz. Muito bem. Se a paciência é essa capacidade de manter o equilíbrio em qualquer situação adversa, o que significa aquela frase, perdi a paciência? Equilíbrio nunca teve. Porque no dia que tiver, não vai mais ter. Porque não é a capacidade de manter o equilíbrio. Percebe como às vezes algumas pessoas repetem algumas frases que não refletem a verdade. Ah, eu perdi a paciência. Ela pode dizer, eu me descontrolei. Mas se eu já tiver paciência, eu não vou perder nunca mais. Por quê? Eu ajudo. Olha só. Essa é uma capacidade que, uma vez adquirida, não dá mais para dizer que não possui, que não sabe. Exemplo, eu aprendi. Agora eu sei. Eu vou dizer que eu não sei. Eu posso não querer fazer, já é outra coisa. Mas a partir do momento que eu adquiri o conhecimento, eu entendo. Não dá mais para dizer que eu não sei. Assim, quando eu adquiri a capacidade do autocontrole. Eu me descontrolei, ou seja, eu ainda não cheguei naquele nível de manter o equilíbrio emocional em qualquer situação. Fiquem tranquilos que somos normais. Né? Todo mundo está indo fazendo esse exercício. Bem? Então, exercitemos a paciência, diz o amigo espiritual. Sendo paciente, porque a paciência é também uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinando. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais difícil de ser praticada. Uma outra mais difícil. A mais fácil. Perdão, a caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil. Agora, uma outra mais difícil. Hoje mesmo, parei no semáforo lá, o sujeito pediu dinheiro. Se eu tivesse uma moeda no bolso, tivesse dado aquela moeda para aquela pessoa, não me fez mal. Para ele pode ser bacana ou não, mas para mim. Essa é fácil, não é? Especialmente se você puder. Se você tiver. Não é? Você bateu na tua porta lá, que tem que acordar com um pedaço de pão e você tinha. Depende, você é tranquila. É? Ok, mas você tinha e você não era assim. Você foi lá e fez. É fácil ou não é fácil? Se não. Você tinha água, você tem um pedaço de pão, você tem um saco de bolacha, um pacote de macarrão. Beleza? Fácil ou não é? Mas tem uma outra mais difícil, qual é? E é isso que eu não quero. Você aceitar o outro. Essa vai ser o nosso último toque, essa palavrinha. Guarda ela aí, aceitar. Último toque da nossa conversa aqui, já estamos chegando lá. Qual é essa outra caridade, minha gente? É perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser os instrumentos do nosso sofrimento, colocar a nossa paciência à prova. Alguém tem aqui alguma, já passou por alguma situação assim? Não. Pois é. Mas para não trazer nenhum exemplo pessoal, eu trouxe uma aqui do Divaldo. Muitos de vocês já ouviram essa história. Divaldo foi um funcionário público que trabalhou no departamento lá na Bahia com uma pessoa que por décadas o atormentava no ambiente de trabalho. Alguém aqui já conhece essa história? Vamos recordar então lá para quem já conhece e vamos contar para quem ainda não. Então ele vivia. Era um tormento todos os dias, se for décadas se passando, até que um dia. E ele classificava aquele companheiro de trabalho com aquele comportamento inadequado, infeliz, que ele é sempre considerado, ele de volta, a ponto de dizer que era uma pedra no sapato ou um espinho na sua vida. E até que um dia o Espírito Joana de Anjos aparece. Aquele que você classifica de um espinho na sua vida não é um espinho, é um instrumento. Essa também é para pensar, porque muitas vezes a gente não tinha pensado por esta hora. Portanto, antes de jogar a toalha, como se diz na gíria, lembre, abençoar a oportunidade de exercitar a paciência. Eu agora estou melhorando, clareando o entendimento. E conclui o amigo espiritual. Embora as dificuldades que acontecem ao longo da vida, é preciso considerar os deveres que são nossos.
bem cumprido esses deveres, olha que bacana. Considere também as consolações e as compensações terrenas. E logo veremos que as bênçãos são bem mais numerosas do que as. O Espírito André Luiz fala algo nesse sentido, todas as vezes que nós estivermos passando por uma dificuldade. E na medida em que nós perseverarmos, assim que nós esperarmos, a gente deve celebrar. Como a gente se sente? Aliviado. E aí ele diz, fortalecidos para enfrentar os próximos desafios. Por quê? A escala evolutiva do testamento é essa. Muito bem. E agora, essa mensagem foi do século XIX, 1862. Agora eu quero contar uma experiência minha. Eu quero compartilhar isso com vocês. É sobre uma frase que está nesse capítulo, quando eu ali, há muitos anos atrás, umas 4 décadas atrás ou mais, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus inimigos. Olha, maltrato, uma palavra agressiva, uma falta de compreensão, desprezo, uma palavra ofensiva, tudo isso que nós estudamos nas coisas. Mas está lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus inimigos. A primeira vez que eu li isso, eu ficava pensando, eu li ele várias vezes. Li ele várias vezes. E ficava questionando, como pode a dor ser uma bênção? E por que é uma bênção? Ah, parabéns! Porque um dia eu compreendi que as lições que aprendemos em um processo doloroso jamais iremos esquecer. E algumas dores, a gente quer passar ou passar. E a melhor maneira é o exercício. A palavrinha que você falou, que eu falei que a gente ia voltar nela daqui a pouco, da aceitação, nós já estamos chegando nela. Prezadas irmãs e irmãos, Jesus sofreu mais que qualquer um de nós e não tinha nada a se censurar. Nós temos o nosso passado a espiar e assim nos fortalecer para o futuro. Irmãs, irmãos, exercício. Está em duas mãos. Isso é ser cristão. E por fim, diante das provas da vida, vamos refletir e concluir sobre a obediência e a designação. Primeiro, a obediência. Obedeçamos as leis. Leis que nos corrigem os passos. Leis que nos orientam a direção a seguir. Leis que, nós as obedecemos. Nós estamos nos tornando pessoas melhores a cada despertar de novo dia. A gente adquire a capacidade de compreender, de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E a gente só faz isso estudando, entendendo que Jesus trouxe para nós, referindo-se à nossa caminhada. Porque um dia nós vamos nos despedir do mundo físico, mas a alma vai seguir a sua trajetória. E essa bagagem vai continuar conosco. Quando eu disse, você leva você com você, é exatamente isso que acontece. Quanto mais nós aprendermos aqui, maior será a nossa bagagem para a evolução da nossa alma ou do nosso espírito. De modo que a obediência é o consentimento da razão. Ajuda a combater o orgulho, ajuda a discernir entre o certo e o errado. Por quê? Porque eu conheço as consequências. Eu já falei desse exemplo aqui, mas eu gosto de repetir. Eu acho didático. Todo mundo aqui tem automóvel, dirige, já viu o semáforo que tem 3 sinais, né? Vermelho, amarelo, lâmpadas que acendem vermelho, amarelo e verde. Você está lá dirigindo o seu automóvel, está longe aí, vai ser uma luz verde acesa. Vai chegando perto e acendeu o amarelo. O que você faz? Foi isso que aprendeu, não foi? Não foi isso que nós aprendemos? Tem gente que acelera. Pois é. Esse é o que nós aprendemos. E aí, lembra lá, o consentimento da razão, é o conhecimento. Espera lá, se eu passar no vermelho, pode dar, consequências serão ruins, porque estou desobedecendo a lei. Isto é, a razão de dizer, olha, para.
Se deliberadamente eu acelerar e passar, eu estou correndo o risco de causar males maiores a mim e a outro. Então, Maria multa. hã? Maria multa. Pois é. Então, mas tem as consequências, né? Sem falar nessa daí do bolso. Pode acontecer um acidente, trazer outras consequências. Então, o que eu quero trazer aqui? É o consentimento da razão. Eu conheço a lei e eu sei que se eu desobedecê-la, vai me custar caro. Então, a obediência é o consentimento da razão, porque eu conheço as consequências. É a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E a resignação? O que é a resignação? O sentimento do coração. Eu vou ilustrar. São aquelas situações que cabe a mim aceitar sem reclamar. Sem reclamar. Por quê? Porque eu não vou fazer. Exemplo, a resignação é aceitar aquelas situações da vida que não compete a mim mudar. Exemplo, a condição em que nasci. Ou uma enfermidade. Uma limitação orgânica. E ainda assim, nesse caso, é um remédio chamado oração. Quando tudo estiver difícil, ore com um sentimento, porque Deus nos dá a força de que nós necessitamos. Eu trouxe aqui para nós, Ele nos dá a força necessária para prosseguir a marcha, sem revolta, e assim nos tornarmos vitoriosos. Ali eu trago o exemplo do Marcos Rossi, eu já falei dele aqui, mas eu gosto muito desse exemplo, porque o Marquinhos, como eu gosto de ser chamado aí nas pessoas mais próximas, nasceu sem os membros superiores e sem os membros inferiores. Acometido por uma síndrome chamada síndrome de Hancock. Cérebro normal, tronco normal, apenas membros superiores e inferiores atrofiados. Mas quem somos? Qualquer pessoa normal. Um deles era ser skatista, mergulhador, baterista de escola de samba, casado e ter filhos, construir uma família, fazer uma faculdade. E ele realizou todos esses sonhos. Sem revolta. Então, eu acho que é um bom exemplo. Mas, para isso, ele criou uma frase que não deixava que ele enveredasse pelo caminho da revolta. Ele dizia assim, para cada um dos sonhos, que recursos eu tenho? Que recursos eu preciso? Quem pode ajudar? Nós, espíritas, temos os recursos da oração, da fé, da prece, a certeza do amigo espiritual, a certeza de que uma prece não se perde. Então, que isso nos ajude a nos tornarmos pessoas esperançosas, a cada despertar de novo dia, sem se permitir jamais enveredar pelo caminho da revolta. E além de não ajudar, ainda atrapalha bastante. Quem quiser saber mais, vamos lá no livro do Marcos Rossi. Por fim, vamos orar juntos. Já fizemos essa oração outras vezes, e eu convido você agora para fazê-la novamente comigo. De duas maneiras, você pode fechar os olhos e me ouvir, ou acompanhar comigo de lá. Vamos lá. Trazida pelo Espírito Emmanuel pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, elevemos o nosso pensamento a Deus, para nesta prece, estabelecer esta sintonia com o alto dizer, Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho a dar, sem olhar a quem a servir, sofrer sem magoar, seja quem for, Senhor, ensina-nos a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar por condições, Senhor, ensina-nos a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, Senhor, ensina-nos a compreender o próximo sem exigir, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas, sem reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que desejamos a nós. Auxilie-nos, Senhor, sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será
invariavelmente aquela de cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe. Amém. Depois dessa maravilhosa palestra, esse momento de reflexão, vamos continuar com o nosso pensamento elevado ao nosso Criador, para nos prepararmos para o segundo momento, que é o socorro através do passe. Que ao adentrar a câmara do passe, cada um possa sintonizar ao Pai Maior e entregar a Ele todos os seus problemas, buscando dentro de si o equilíbrio, a paz, a harmonia, a força necessária para prosseguir. Rogamos, Pai, a tua proteção e permita, Senhor, que os benfeitores queridos, responsáveis por esta casa, possam nos auxiliar neste momento, transmitindo a todos que aqui estão o auxílio necessário, conforme suas necessidades e merecimento. Em teu nome, Deus, e do Mestre amado, rogamos a tua permissão para o socorro através do passe.